Muito bem, amigos. Hoje eu vou revelar de onde saiu a ideia de fazer o Noites Gregas e qual é o espírito que anima todo podcast que vocês ouvem. Isso é uma conversa improvisada, sem edição. Atrás de mim está o Hermes, que vocês conhecem, manobrando os equipamentos. E não vai ser editado, eu vou gaguejar quando for necessário, mas eu quero prestar um tributo ao Monteiro Lobato, que é o pai, no fundo, do Noites Gregas. O Monteiro Lobato ele tinha uma ideia de que as crianças precisavam de uma literatura própria. Ele criou uma editora, né, tornou-se a maior editora do Brasil naquela época, 1930 e poucos, e ele começou a colecionar títulos que ele achava adequados para crianças, como Robin Hood, como As Mil e Uma Noites, tudo que compõe, digamos assim, uma literatura infantil. Mas, além disso, ele criou os seus personagens. E esses personagens que depois foram para a TV, não sei qual é o grau hoje de visibilidade por parte das crianças modernas, mas para quem eu estou falando, certamente tiveram contato com Monteiro Lobato, se é que não leram seus livros. E nesse plano que ele tinha, era um plano, realmente o plano de uma obra, de uma vida. Ele nos mostrou um grupo que a gente começou a conhecer quase como primos, como irmãos, a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele inventou a Dona Benta, uma sábia senhora que mais ou menos coordenava, a tia Anastácia, que era, digamos assim, o apoio, né, a auxiliar número um do sítio, além de ser uma excepcional cozinheira. O Visconde de Sabugosa, que era um sabuguinho que foi transformado, feito pela tia Anastácia com um bonequinho que ganhou a vida, era o sábio, uma cartolinha, era o sabichão. A Emília, que é talvez um dos melhores personagens da literatura brasileira, aquela boneca que no início não falava e depois ganha a fala, e aí quando começa a falar não para mais, irreverente. Dois irmãos, Narizinho e Pedrinho, que vêm passar as férias na casa da avó. E com esse grupo e mais alguns personagens em volta, né, o Rinoceronte, o Quindim, etc., ele foi nos acostumando, eu digo, os leitorezinhos brasileiros e o Brasil inteiro, foi nos acostumando a esperar desses personagens comportamentos usuais, como hoje na TV, essas séries que a gente conhece a família e sabe como é que cada um vai reagir, etc, etc. Tudo passava pela Dona Benta, que é uma espécie assim de organizadora cultural. E dentro desse programa ele publica livros com história do mundo para crianças, onde a gente começa a ver personagens da literatura, Dom Quixote, começa a ser mencionado o Quasímodo, o Ciclope do Ulisses. Isso era uma espécie de esquenta do Monteiro Lobato. Em 1900, vou até ver a data aqui para vocês, em 1900 e... tá aqui, eu perdi. Acho que 30 e poucos, 33, ele tem uma ideia genial. Quer dizer, a ideia é que vai produzir muita coisa para ele. Como todo mundo já conhecia os personagens do sítio, ele faz uma enquete, inclusive de rádio, sobre personagens folclóricos do Brasil, a mitologia brasileira. E o pessoal colabora muito, é uma época em que não havia internet, mas o rádio funcionava muito. E ele cria, inclusive, um concurso, quem desenha melhor, o Saci. Então, vários desenhistas do Saci apareceram, da Cuca, do Caipora, desses personagens que habitam a selva, habitariam o sítio por ali, mas isso não é suficiente. Então, para manter uma literatura extensa, juvenil, infanto-juvenil. E ele então tem a seguinte ideia: os modernistas nessa época do modernismo mais ou menos, estão abrasileirando os valores estéticos europeus. E ele resolve então também trazer para o Brasil toda a literatura infantil. A Narizinho, a Emília, dizem para a Dona Benta que entraram em contato, nas outras aventuras deles, com personagens, a Cinderela, a Branca de Neve, o Gato Félix, que na época era um grande sucesso no cinema, o Aladim, e eles tinham confidenciado para ela que estavam cansados daquela vida de Hollywood, daquela vida do mundo exterior, e gostariam de ter aquela calma que eles viam
que os personagens do sítio tinham. Então a Narizinho convence a Dona Benta a comprar uma fazenda limítrofe que não produzia nada, mas comprou barato, e ali ela criaram o mundo das Terras Novas. Todo o personagem da lenda, da fábula, do filme, da história em quadrinhos, de histórias infantis que quisessem podiam se mudar para lá. Fez um condomínio. E começa a aparecer todos vão para lá felizes. A relação é extensíssima, muitos até... muita gente hoje não conhecia, mas o Pequeno Polegar, é óbvio que ele veio puxando a fila. Depois veio a Branca de Neve, veio o pessoal das Mil e Uma Noites, a Sherazade, o Aladim, veio a Alice no País das Maravilhas, veio o Senhor de La Fontaine com as suas fábulas, com os seus bichos, o lobo e o cordeiro, aquela coisa toda. Veio os personagens dos contos de Andersen de Grimm, veio o Dom Quixote. Foram se juntando nessas terras novas. A ideia é muito boa. Ele trouxe os personagens para cá. Vieram o pessoal da mitologia grega. Vocês estão falando com uma pessoa que leu Monteiro Lobato com 8 anos de idade e absorveu tudo isso e se entusiasmou com tudo isso. Diz ele aqui, a novidade maior foi a chegada dos personagens da mitologia grega. Uma quantidade enorme, a Medusa com aqueles cabelos de cobra, cada fio uma cobra. E atrás dela o valente Perseu que lhe cortou a cabeça. O rei Midas, que só cuidava de amontoar ouro e acabou se enjoando. Os centauros, meio homem, meio cavalo. E os faunos de chifrinhos. E os sátiros de pé de bode. E as sereias, e as ninfas, e as náiades, que eram as ninfas da água. Olhe, vovô, exclamou Narizinho em certo momento. Lá vem vindo o rei dos mares, Netuno, de grandes barbas verdes com garfo de 3 dentes na mão, sentado no seu carro de conchas puxado por peixes. Como vai se arranjar aqui se não tem mar? Sim, tem mar, disse Dona Benta, disse Emília. Peter Pan veio e trouxe o mar dos piratas. Então vai se montando aquele mundo fantástico e aí começa o desfile. Elas entrevistam o Belerofonte, que elas acham maravilhoso, com o Pégaso. E ele vem com o Pégaso caminhando, trazendo o Pégaso na mão, assim, na rédea, e na janela está a Narizinho, que acha ele belíssimo. As mulheres, a tia Anastácia acha também ele um tesouro, e todas elas ali entusiasmadas, e ele muito educado, ele vai se despedir, elas, não. Monta no Pégaso. Aí ele monta e, que lindo! E assim vão os personagens aparecendo. O Visconde, você sabe, como ele é um sabugo de milho, ele só tem um medo na vida. Ele não teme nada, porque não tem como feri-lo. Ele teme a vaca mocha. Vaca mocha que não tem chifre. É uma vaca do sítio, coitado, mas que come sabugo de milho. Então, para ele, a vaca mocha, assim, é a assombração. E o Belerofonte traz, além do Pégaso, a quimera. Na história, ele mata a quimera, aí ele explica que ele não matou, ele ficou com pena dela, operou a glândula do fogo que ela lançava, e hoje ela está mansinha, está uma velhinha, e vem vindo atrás como se fosse um cachorro, daqueles cachorros que chega aos 20 anos de idade na família, aquele cachorro que caminha devagarzinho. Quando o pessoal vê a quimera, há um espalha para tudo que é lado, só o Visconde fica ali. O Visconde não tem medo, ele é curioso. Então, só vocês verem Monteiro Lobato, o Visconde dialogando com a quimera. O pobre Visconde conversava sem medo nenhum com o monstro. O sábiozinho nunca teve medo de fera, só tremia diante de vaca e de galinha. Quem tem alma de sabugo é assim. Quando os meninos fugiram, ele sentou-se, segurando o pezinho destroncado, destroncou o pé. E só então viu diante de si o estranho monstro de 3 cabeças. Sua curiosidade de sábio espicaçou. De que mitologia era aquele monstro? Há muitas mitologias, isto é, coleção de fábulas, uma para cada civilização. A mitologia grega, a mais rica de todas. A mitologia da Índia, a mitologia dos povos nórdicos, até a mitologia do Brasil, com o Saci, o Caipora, a mula sem cabeça, a Iara. Mas aquele monstro, em qual dessas mitologias figurava? Resolveu perguntar. Perdoe minha indiscrição, senhor monstro, mas eu muito desejava saber a que mitologia o senhor pertence. Poderá tirar minha dúvida?
O monstro parecia um poço de estupidez. Não entendia coisa nenhuma, e muito menos o que quisesse dizer mitologia. Olhou para o Visconde com 6 olhos ao mesmo tempo, com ar de galinha que olha para a gente. Só Monteiro Lobato, né? O olhar de galinha. Quem já viu uma galinha olhando para a gente sabe do que está falando, aquele lado da galinha. Sim, continuou o Visconde, desejo saber se o senhor é grego, hindu ou nórdico. O monstro continuava a galinha. Onde nasceu? Na Grécia? Os 6 olhos do monstro brilharam. Havia afinal compreendido qualquer coisa. E uma voz rouca saiu da sua cabeça de cabra. A quimera tinha a cabeça de cabra. Sou da Lícia. O sabiozinho franziu a testa. Alícia deu busca na memória e vagamente recordou do reino da Lícia, que existiu antigamente na Grécia. Sei, Alícia. E o seu nome como é, senhor monstro? Quimera. Os olhinhos do Visconde cintilaram. Ora viva, lembro-me perfeitamente, a quimera, sim, o monstro que o herói Belerofonte venceu em combate. Mas pelo que sei, esse monstro vomitava fogo pela boca das 3 cabeças. Nós também temos por aqui qualquer coisa desse gênero, a mula sem cabeça, que vomita fogo pelas ventas. Curioso, não? Mas diga-me, senhora quimera, ainda sai fogo dessas 3 goelas ou não? O monstro, como resposta, espremeu-se e das 3 bocarras saiu uma fumacinha à toa. O Visconde refletiu consigo que estava diante de um monstro muito velho, de milhares de anos e já extinto, como os vulcões, que apenas fumegam. Examinando-o melhor, confirmou essa ideia. O bicho apresentava todos os sinais de uma tremenda velhice. Pelo escasso e branco, rugas, olhos lacrimosos e tremores nas pernas. Parecia o papagaio caduco do tio Barnabé, que tinha 100 anos e só 10 penas no corpo enrugado. Sim, ele estava diante da terrível quimera que fora o pavor da antiguidade, mas já inofensiva, sem dentes, sem fogo, sem pelo e caduca. E o Visconde sentiu um grande dó daquela decadência, coitada. Quando lhe pediu fogo, ela com o maior esforço só pôde dar fumacinha. É curioso esse fenômeno de sair fumaça das suas entranhas. Ele parece contrário a todas as leis da fisiologia. O que é a fisiologia? Perguntou a quimera. A rainha desse reino? O Visconde riu-se com superioridade de sábio. Fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do corpo dos animais. Mas eu não sou animal, disse a quimera. Apesar da minha aparência de leão, cabra e serpente. Que é então? Sou uma fábula grega, como você me parece, uma fábula moderna. O Visconde ficou admiradíssimo da resposta. A quimera não estava tão caduca como ele pensou, raciocinava muito bem. Veja, isso uma criança que está lendo aqui o nome que foi citado, a história, o envolvimento e principalmente a aproximação da história para a sua realidade. Bom, nessa terra, as terras novas, eles dividem bairros, dividem em vários bairros, bairro grego, então eles navegam porque tem o mar, vão até o bairro grego, tem o bairro das Mil e Uma Noites, é uma vida harmônica, várias coisas acontecem, eles vão no bairro onde estão as fábulas com os animais, e logo intervém a Emília, a cigarra e a formiga, a Emília estimula a cigarra a se vingar da formiga, porque a Emília, né, não é fácil. Eles veem o lobo e o cordeiro, que o lobo vai devorar o cordeiro, salvam o cordeiro, espantam o lobo. E a fábula do leão e do burro, que o leão vai matar o burro, eles salvam o burro e trazem-no para o sítio e vira o burro falante, o conselheiro do grupo. Ele vai trazendo os personagens para dentro. Bom, a Branca de Neve fica viúva, morre aquele príncipe encantado, e eles resolvem encontrar um casamento dela com um príncipe das Mil e Uma Noites. E vão fazer uma grande festa, tipo Mil e Uma Noites. Só que não convidam os monstros. Eles cometem o mesmo equívoco da Guerra de Troia, que é a festa dos deuses, o casamento de Peleu e Tétis, e deixam de fora só uma deusa, Ares, a deusa da discórdia, que vai fazer a festa virar uma bagunça. Então os monstros de repente invadem o ambiente como se fossem penetras numa festa, quebrando tudo, aquela gritaria, aquela fuga, todo mundo gritando para um lado, gritando para o outro. E quando tudo se acalma, eles vão embora, destruíram o condomínio, digamos assim. A dona Benta em casa, vocês estão bem? Vocês estão bem? Examina um, examina outro. Cadê a tia Anastácia? Está faltando a tia Anastácia.
e eles investigam e descobrem, esse é o livro O Pica-Pau Amarelo, descobrem que ela foi raptada pelo Minotauro. Então o próximo livro vai ser um livro genial, que é o Minotauro. Eles resolvem buscá-la porque não vão abandonar a tia Anastácia lá no labirinto, quem sabe sendo devorada ou ameaçada de ser devorada pelo Minotauro, que é o assunto do episódio, esse último episódio agora que tá sendo editado. Então há uma expedição à Grécia. Eles pegam o navio do Capitão Gancho, roubam, nacionalizam, capturam o navio do Capitão Gancho, que era a Hiena dos Mares, o nome é Hiena dos Mares, e dão um nome adequado, a Dona Benta dá um nome, o Beija-Flor das Ondas. Então o Beija-Flor das Ondas vai em direção à Grécia. No caminho, ela fala uma demonstração de amor, assim, à Grécia, que todo o tempo, aliás, estava fazendo, para os seus netos. E ela diz assim: a Grécia, meus filhos, foi o sítio do Pica-Pau Amarelo da antiguidade. Foi a terra da imaginação às soltas. Por isso floresceu com um pé de ipê. A arquitetura e a escultura chegaram a um ponto que até hoje nos espanta. O pensamento enriqueceu-se das mais belas ideias que o mundo conhece e deu flores raríssimas, como a sabedoria de Sócrates e Platão. Que coisa gostosa viver na Grécia daquele tempo, exclamou Pedrinho com um suspiro de nostalgia. Sim, meus filhos, a vida lá era um prazer, era o prazer dessa mesma liberdade que vocês gozam no sítio. O prazer de sonhar e criar a verdade e a beleza. Nunca houve no mundo tão intensa produção de beleza como na Grécia. E o que ainda há de beleza no mundo moderno é pálida herança da vida de lá. Viva o sítio do Pica-Pau Amarelo da antiguidade, berrou Emília. E as ondas do mar, como um eco, repetiram: viva, viva! E assim vão eles para a Grécia. Agora, ao chegarem na Grécia, vocês sabem que eles usam outra invenção genial, duas invenções geniais do Monteiro Lobato, o pó de pirilim-pim-pim, que soluciona o transporte, o teletransporte, e o faz de conta. Faz de conta. Nós falamos isso a Hora do Oráculo. Agora, que língua falavam entre si troianos e gregos? A Emília, quando vão à Grécia, soluciona o problema. Faz de conta que eles entendem português e faz de conta que nós entendemos grego. Pronto, já termina com esse problema. Então, quando chegam à Grécia, eles se dividem. No século V, a dona Benta quer visitar o século V, que é o século de Péricles, de Sócrates, de Heródoto. Ela e Narizinho ficam no século V em Atenas. E lá para o fundão, lá para o passado, vão Emília, o Visconde e o Pedrinho procurar a tia Anastácia. Eles dividem a expedição. Essa expedição deles, nessa expedição eles vão encontrar o Hércules, mas o Monteiro Lobato, isso é literariamente falando, ele talvez pressentiu que não podia queimar o personagem do Hércules naquele livro, que era outro assunto. Então ele simplesmente conta uma história do Hércules, mas deixa para no final da sua carreira, que vai fazer os 12 trabalhos de Hércules, que é um livro muito bom, mas esse é melhor. Então eles vão visitar a Grécia em pessoa. O sítio do Pica-Pau vai visitar, não é qualquer um. A Emília com as suas ideias, o Visconde com as suas ideias, nós, leitorizinhos, com as ideias deles. Nós estamos olhando a Grécia Antiga pelo olhar de pessoas que a gente já conhece. E fazem mil coisas. Eles, por exemplo, vão ao Olimpo. Eles vão ao Olimpo, se disfarçam de arbusto, os três, e ficam espiando o Olimpo. Aliás, tem uma cena em que eles veem, está aqui os Zeus. Os três arbustos foram se movendo com a maior lentidão, eles iam devagarinho. Ainda que os imortais possuíssem binóculos dos melhores que o da Dona Benta, era impossível eles perceberem qualquer coisa. Eles tinham a manha, né? E foi desse modo que os pica-paus chegaram à beira da mansão dos deuses, feita de nuvens, num ponto de onde podiam espiar à vontade. E espiaram. E viram o que nenhum ser humano ainda havia visto. Viram o imponente Zeus em seu trono de ouro, a conversar com as demais divindades do Olimpo. Que esplendor de homem, cochichou Emília dentro das folhas. Parece aquele Teófilo Gautier que Dona Benta nos mostrou no retrato do livro.
O que acho formidável é o cabelo e a barba, sussurrou Pedrinho, encaracolados. A verdadeira ondulação permanente é essa, porque é eterna. Agora estou compreendendo o que a vovó disse da beleza olímpica. É isso, essa serenidade de quem não vê nada acima de si. Ver os Zeus. E ao verem os Zeus, eles veem o garçom do Olimpo, o Ganimedes, que vai servir bebida, ambrosia e néctar para os deuses. A Emília não se aguenta. O Ganimedes é um jovenzinho. E, segundo Monteiro Lobato, tem uma geladeirinha onde ele guarda essas coisas. Na primeira cruza do Ganimedes, a Emília atalha o passo. O que é isso aí? O que é que tem aí? E ele está com ambrosia, que é a comida dos deuses, que vocês viram lá nos primeiros episódios, ninguém sabe exatamente como é, e o néctar, que também hoje se chama néctar de tudo, mas o néctar ninguém sabe exatamente como é. Uns pensam que é parecido com vinho, porque, como eu expliquei lá, mancha, mas não é bem o vinho. A gente usa para elogiar alguma coisa. E ela diz, para aí, vai na cestinha, eu trouxe um pires para a ambrosia e um vidrinho para o néctar. Bota um pouco aqui. Ela vai fazer aquilo que toda a humanidade queria saber, qual é o gosto. Então, eles traz correndo para o meio do arbusto de novo, onde o Pedrinho biscoito, como é que é? Como é que é o gosto? Ela prova, bota uma dedada, né? Aqueles que pegaram o dedo como no sítio do Pica-Pau. Não, tem gosto de curau de milho verde, é parecido com curau de milho verde, mas é uma dele, é muito melhor. Então eles querem levar para Dona Benta provar, mas ela disse, mas vai azedar, isso aqui azeda. Então eles comem toda a ambrosia e só guardam o vidrinho de néctar que a Dona Benta vai provar. Isso é fantástico, né? Isso eles trouxeram, em vez de trazer a Grécia clássica para cá, eles foram informalmente visitar a Grécia. Bom, o que mais vai acontecer? São milhares de coisas, né? Milhares de coisas. Aqui eles encontram o Prometeu acorrentado, né? Então a Emília diz, isso é coisa dos Zeus, aquela maldade, aquele casca de ferida, chama o Zeus de casca de ferida. Então eles jogam uma isca de fígado, não do Prometeu, e capturam o abutre que vem comer o fígado do Prometeu, e a Emília manda cortar a asa, que nem se corta a asa de galinha, se ele não pode mais voar. São as soluções de sítio, né? de um sítio para a mitologia. Finalmente eles chegam no oráculo de Delfos e perguntam onde é que está a tia Anastácia. E aí a frase toda a frase é ambígua. O trigo venceu a fera de chifres. O trigo venceu a fera de chifre. Bom, só pode ser o Minotauro, né? Imagino. Então vamos para Creta. Chegam em Creta, eles entram no labirinto, e o labirinto ninguém sabe para onde ir. Também não vai saber como sair. O labirinto é confuso de qualquer direção que se vá. Eles normalmente usariam algum sistema para encontrar o Minotauro. No episódio, esse último episódio, tem até como é que o Teseu faz isso, com um equipamento especial que eles não tinham. Só tinham um fio de costura que a Emília, como toda a jovem, carregava no seu cestinho, e com isso só o Pedrinho vai se aventurar lá dentro. Mas eles têm um cheiro. Há um cheiro nos corredores, nas galerias subterrâneas, um cheiro inconfundível de alguma coisa que eles conhecem. Até quando eles... Isso é o bolinho da tia Anastácia. Quem leu Monteiro Lobato sabe que esse bolinho era mitológico, ninguém nunca deu a receita, né? Era um famoso bolinho que todo mundo, visitantes, célebres, todo mundo se afrouxava diante, né, do bolinho da tia Anastácia. Ela está fritando o bolinho. Então, para seguir esse rumo e depois conseguir voltar, o Pedrinho vai desenrolando o fiozinho esse do carretel, chega no fim, antes de encontrar o centro do labirinto. Ele e o Visconde vão também. Aí a Emília sugere que ele pegue um carvãozinho e vá riscando o chão. Ele vai riscando o chão até que chegam ao salão principal do labirinto. E lá de longe eles veem o Minotauro gordo como um hipopótamo, assentado, comendo bolinhos da tia Anastácia, numa bacia imensa, mansamente, bovinamente, como o que ele era, um boi. E aí o
o Pedrinho se chega mais perto, o Visconde vai lá, porque né, o Visconde é que enfrentava os monstros. E ele disse, não, mas esse é boi, esse vai me comer, eu sou sabugo. Aí a Emília, não te preocupe, esse é antropófago. Não comentou o fato de ele estava comendo bolinho frito, né? E o Visconde vai e termina encontrando a tia Anastácia, que está lá fritando uma quantidade imensa de bolinho e mais uma quantidade imensa por fritar, e ela se abraça neles, ele me trouxe esse monstro, eu pensei que ele fosse me comer, mas eu, como não sabia o que fazer, fiquei esperando aqui, vi uma cozinha, e eu vou fazer uma coisa menos para me distrair, para mudar a minha ideia, para mudar meu pensamento. Então eu fazia o meu bolinho, que eu sempre faço, tinha farinha. O labirinto do Minotauro estava bem fornido, tinha farinha, tinha óleo e tal, e eu fiz o bolinho. Daqui a pouco ele apareceu com aquela carona, aquele chifrão, e apontou, porque ele não falava, né? Apontou e eu dei um para ele e pronto. Aquele olhão grande se arregalou, e ele apontou e botou mais farinha em cima. Não sei onde é que ele tirava aquela farinha. E eu estou até agora fazendo bolinho. Então eles fogem, voltam com a tia Anastácia e vão para o século onde está a Dona Benta. Lá no século onde está a Dona Benta, eles levaram convidados, o Péricles era o grande, né, autoridade, levaram os filósofos lá no iate, o Beija-Flor das Ondas. E aí eles mostram, para mostrar o século deles, o século XX, falam no cigarro, ninguém entende. Falam no automóvel, ninguém entende. Tudo que eles falam, eles acham meio horroroso, os gregos, mas ficam fascinados com a batata frita e a pipoca. Eles tinham milho de pipoca. O Sócrates pega uma pipoca, mas como é que isso aqui... porque não conhecia o milho também, muito menos a pipoca. Aí quando chega finalmente a tia Anastácia, antes deles irem embora, a tia Anastácia faz bolinho para ver a força que tinha aquilo ali, todo mundo fica fascinado. E eles prometem que vão voltar. Essa viagem foi apenas a primeira viagem. A meu ver, é a melhor obra. Bom, no final quase da vida do Monteiro Lobato, ele então faz o seu plano, que é o segundo plano, que é os 12 trabalhos de Hércules. Quer dizer, o Minotauro, sem contar as outras menções nos outros livros, o Minotauro mais os 12 trabalhos de Hércules são uma viagem total pela mitologia grega, porque nos 12 trabalhos de Hércules, além dos 12 trabalhos, ele vai contando outros mitos, a Eco e Narciso, a Medusa, e uns assistindo, vendo, observando. Então, não vou dizer que é um manual de mitologia, mas é uma grande iniciação à mitologia. Aliás, a melhor iniciação à mitologia que eu já vi. Só não foi traduzido para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro, para poder acompanhar, tinha que conhecer quem são os personagens do Pica-Pau Amarelo, teriam que entender como é que é um sítio, como é que é uma chácara, como é que é o nosso interior do país. Praticamente tudo teria que ser adaptado, até a pipoca. A ideia de fazer uma... Ela fritava peixinhos para eles comerem, fazia pipoca, fazia bolinho, isso tudo o leitorzinho teria que conhecer. Como Harry Potter, a maior parte das coisas se conhece. Quando não se conhece, a autora inventou algum dispositivo novo, que aliás passa a ser interessante, mas no caso do sítio não tem como fazer isso. Por isso que o Monteiro Lobato não saiu do Brasil. Ele tentou, ele foi para a Argentina, alugou casa, não sei até que não comprou uma casa lá, porque ele achou que no espanhol ele ia entrar... Ele era muito objetivo, mas também não vingou, apesar de Cristina Kirchner, a atual vice da Argentina, numa entrevista falaram sobre a relação que ela sempre teve com a democracia, e ela diz, sim, desde pequeno, mas isso eu aprendi com Monteiro Lobato. Porque se lia muito na Argentina. E essa atriz, a Djamil, do Segredo dos Seus Olhos, também, quando veio a Porto Alegre, ela disse, não, meu pai não deixava ver TV, meu pai era de esquerda, achava que a TV era deseducativa, ela tinha que ler.
é ótimo. E o que vocês liam? Perguntou ao nosso colega, o Sérgio, professor de literatura. Monteiro Lobato. Naricito, Pedrito. Todos os personagens viveram um pouco na Argentina, mas não saíram dali. Mas ele construiu uma coisa que não existe no mundo. Ele não conta a mitologia, como tem vários livros que contam a mitologia. Ele nacionalizou a mitologia, enfiou a mitologia dentro do sítio, ou melhor, enfiou o sítio dentro da mitologia. Então, todo o tempo isso vive ali. Então, eu sempre conto que eu tive um dia a sorte de ser, eu usava calça curta no colégio ainda, de ser retirado de sala. Não sei o que eu estava fazendo, eu era um aluno mais ou menos comportado, porque minha mãe era professora e quem é filho de professor é um inferno. Tem que ter um comportamento, tinha pelo menos, né, naquele tempo, comportamento exemplar. E aí a pessoa que me levou para fora, a professora também, conhecia minha mãe, não ia fazer nenhuma brutalidade, me colocar de castigo, não. Se tu vai ficar na biblioteca, tu te importa? Eu digo, não, não importa que ela dissesse, eu iria fazer. E na biblioteca, a bibliotecária, você já sabe ler? Sim, eu tinha 8 anos, 7 anos. Sim, gosta de ler? Gosta. Aí ela me deu um livrinho pequenininho, assim, tinha vários livrinhos, encadernados em papel jornal, não papel jornal, aquele papel craft, né, aquele papel pardo, com uma etiquetinha, assim, não tinha capa. Se eu tivesse visto a capa, então eu ia ter ficado apaixonado. Então lê esse aqui. O que era isso? Os 12 trabalhos de Hércules foram fracionados em 12 volumezinhos e editados uma edição popular do tempo do Getúlio, industrial, para bibliotecas itinerantes, essas combis que levavam nas indústrias, nas fábricas, livros. E então isso estava nos colégios, estava em colégios públicos, estudei a vida inteira em colégio público, e ela me deu o primeiro volume do Hércules. Aquilo foi um choque realmente estético, achei aquilo espantoso. Meu avô era operário também de uma fábrica, ele retirava esses livrinhos, eu li os 12, mas li 40 vezes, e o Monteiro Lobato nunca mais saiu da minha vida. É óbvio que a mitologia também não. Então, por isso que muitas vezes no material exclusivo eu trago o Monteiro Lobato, muitas vezes eu comparo a solução que o Monteiro Lobato deu para as cenas, o encontro dos três com a esfinge do Édipo, é uma maravilha, a invenção dele, as tiradas, etc. Então, é isso que eu queria, até porque eu falo um pouco, debatem um pouco o Monteiro Lobato sobre o valor dele. Há muita coisa a ser comentada e criticada na obra dele, mas ele fez um trabalho que nenhum escritor de país nenhum fez. Ele introduziu a uma geração, talvez 2, talvez 3, a ideia da Grécia como admirável, como a herança grega, de uma maneira assim encantadora. A gente lê rindo, sorrindo sempre, que reage como nós reagiríamos. Então, hoje, ele é um texto que é curiosíssimo. A criança pode ler. Eu acho a linguagem hoje está um pouco difícil para a criança de hoje, mas com ajuda vai. Porque ele era um escritor ainda da língua mais formal, não dos diálogos que são maravilhosos, mas quando ele conta, usa às vezes uns verbos que não se usam mais, os substantivos que a gente não usa mais. Mas para a criança abre esse mundo. E para o adulto, isso é curioso, ele passou a ser um livro híbrido, como se diz, flex. Para o adulto ele é uma nostalgia, um encantamento assim, que a gente reencontra, talvez aquela pureza que quando a gente encontrou a mitologia pela primeira vez. Então, por isso também a conversa com vocês hoje, para vocês saberem que por trás da Noites Gregas, por trás do nosso entusiasmo pela mitologia, está a figura de Monteiro Lobato. Realmente, e olha, raríssima coisa ele errou em mitologia. Ele era muito bem informado e das várias versões ele escolheu sempre versões muito sensatas, 1 ou 2 deslizes em 100, 200 mitos que ele narra. Então é isso, ouçam Noites Gregas. O Hermes aqui está convencido também, ele já está preparando a sua coleção para quando o filho Joaquinzinho começar a ler. E vamos voltar ao Monteiro Lobato, ele não pode ser esquecido e quem acompanha a mitologia e lê depois o que ele escreve é uma delícia.
Era isso, boas festas para vocês, nós estamos desejando aqui, e continuem conosco o ano que vem, que tem muita coisa para contar ainda.